O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91 839 4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia. Então vamos falar de culinária vitalizante nesta edição do Espaço Corpo e Mente. Comigo tenho a Paula Hipólito. Olá, Paula. Uma vez Olá, mais, Marcos. muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Já é a terceira ou quarta vez que vais à emissão? É a terceira vez. Terceira vez. E nesta terceira vez vamos falar sobre culinária vitalizante. Exatamente. Queres que eu te pergunte outra vez o que é culinária vitalizante? Por que não? Então vamos lá uma vez mais explicar. Então, a culinária vitalizante e educativa é uma culinária à base de produtos naturais, cereais integrais, proteínas vegetais e que tenta educar as pessoas para serem independentes, ou seja, para serem elas as responsáveis pela sua própria saúde. Muito bem. E então que propostas trazes hoje para a nossa emissão? E então, a primeira proposta é precisamente dando sequência ao que iniciámos, porque é uma culinária vitalizante e educativa. Muito simplesmente porque estamos cada vez mais inteligentes, cada vez temos mais informação, mas é tudo para fora, é tudo no intelecto. Ou seja, esquecemos as bases da nossa vida, matamos o nosso instinto e a nossa intuição, estamos cada vez mais racionais. Daí que eu acho que é urgente uma reeducação verdadeiramente alimentar. Estamos a viver de uma forma suicida e autodestrutiva. Porque se a alimentação não está correta, estamos cada vez a adoecer mais. Então o que é que nós estamos realmente a fazer mal nesta altura? Olha, acima de tudo, estamos a consumir produtos à base de açúcar, proteína animal em excesso, hormonas, produtos com muitas hormonas, corantes, montes de produtos artificiais. E tu és mais apologista que se coma produtos animais ou produtos que vindos do mar? Sou mais apologista pelos animais do mar. De qualquer maneira, não se deve exagerar. A proteína animal em excesso acidifica o sangue. E, por exemplo, a carne demora mais de 16 horas a digerir no organismo. Para quem consome carne todos os dias, tu estás a ver. Por isso é que cada vez, infelizmente, temos mais cancros de estômago, cancros de intestino, porque ficam restos de comida dentro do organismo. Então, para ti, o ideal será comer vegetais? Vegetais, cereais integrais, proteínas vegetais e, esporadicamente, um pouco de peixe e, porque não, um pouco de carne, dependendo da pessoa. Posso dizer que és uma pessoa vegetariana? Não, eu sou uma pessoa macrobiótica, ou seja, uma pessoa que se preocupa em consumir cereais integrais e que tem um critério de avaliação baseado no yin e yang, em que o yin é mais expansivo, como por exemplo a fruta, e o yang, no outro extremo, a carne. E nós devemos procurar alimentos mais do centro, os cereais integrais, as proteínas vegetais e os legumes. Então, e achas que uma pessoa que seja vegetariana consegue sobreviver tranquilamente? Ou vai ter necessidade de meter outro tipo de alimentos também? Eu acho que é muito relativo à pessoa e à sua condição física e ao seu passado. Há pessoas que sobrevivem muito bem com a macrobiótica, outros com o vegetarianismo, à base de vegetais, e agora está aí uma moda do crudivorismo. Crudi o quê? Pois, é tudo raw, como se diz agora, é raw, tudo cru. Tudo cru. Pronto, eu não sou a favor, mas há pessoas que aparentemente têm uma boa saúde e elas optam por isso. Por comer tudo cru? Exatamente. Inclusivamente a carne e o peixe? Se calhar não comem carne nem peixe, não faço ideia, acho que não. Acho que é mais vegetariano e cru, porque defendem que quando nem, é cru... Nem a vapor, mesmo cru. E tudo cru, prensado às vezes, ou um método que está muito na moda que é o desidratar. Portanto, como nós temos os figos secos, não é, que tradicionalmente secavam-se ao sol, e agora são feitos em desidratadores artificiais. E já há uns desidratadores caseiros. Eu também tenho um
em que desidrato fruta, pronto, há alguns processos que eu utilizo. Mas viver disso, para mim, não, muito obrigada, mas é uma opção de cada um. Eu não passei um peixinho sem a carninha, sem a saladinha, sem a batatinha, ainda feijoada, tudo que é mau. Olha, é assim, não é necessariamente tudo o que é mau, depende de como as coisas são feitas e a quantidade que se come. E marisco? Marisco também é bom, já sei que tu és um apaixonado por marisco. Completamente viciado. Eu também gosto muito, só que convém não abusar por causa do ácido úrico, e tu sabes disso, os próprios médicos alertam sobre esse perigo. Quem é esse rapaz? Nunca ouvi falar. Porque o ácido úrico é um rapazinho que se aloja no nosso organismo e provoca muitas toxinas. Para mim era pequeno almoço de marisco, jantar de marisco, era sempre marisco. Marisco ou proveniente do mar? Exato, portanto é o ácido úrico e o teu fígado, coitadinho, não é? Estou aqui impecável para as curvas. Pois, por enquanto está. Muito bem. E mais, que mais nos podes falar então? Então, essas brincadeiras que nós estamos a falar são importantes para nós refletirmos. Eu acho que também Claro. podemos aprender a brincar. E tudo o que eu estou a falar, no fundo, é um alerta. Porque tu podes dizer assim, opá, eu como marisco, se eu abusar, abusei, o problema é meu. Não é bem assim, tu és pai de família, tens a responsabilidade Claro, dos tem teus as pessoas que filhos. vivem à nossa volta. Para além de teres responsabilidade porque tens que estar bem para cuidar dos teus, também estás a dar esse veneno, entre aspas, aos teus filhos. E é o que acontece muito com o consumo de açúcar. As crianças estão a consumir só no pequeno almoço mais açúcar daquilo que os médicos dizem que é saudável, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade. E as crianças hoje em dia estão viciadas em açúcar. Então assim como é que nós podemos substituir o açúcar nas crianças? Portanto, podemos substituir o açúcar, para já o tipo de alimentação que eu faço, em que o próprio cozinhado dos legumes é para extrair o seu próprio sabor, e todos os legumes têm açúcar, os cereais integrais têm açúcar. É esse o verdadeiro açúcar que nós precisamos. Nós Eu não recordo precisamos de numa emissão açúcar mesmo. recordo numa emissão que nós tivemos aqui já, que falavas sobre uma das formas de cozinhar, se não estou em erro, cenoura. Exato, a cenoura ao ser refogada e põe uma pitadinha de sal, ela extrai todo o seu açúcar. Não é? O próprio cereal integral, o arroz integral tem açúcar. Para além disso, queremos mesmo fazer uma sobremesa, tem a chamada geleia de arroz, geleia de trigo, há vários tipos de geleia, ou seja, é o açúcar extraído dos cereais. Apesar de ser um processo químico, se for consumido moderadamente é muito mais saudável do que o açúcar de cana, por exemplo. E a fruta cozinhada também é boa, o açúcar da fruta é muito mais saudável do que as crianças passarem a vida a comer chocopitos. Pois. Eu já vi crianças Gelados a jantar. Pronto, eu já vi crianças a jantar leitinho com chocopitos. Isso não é jantar. Mas já que estás a falar. Até porque todos estes cereais que nós temos aí nas prateleiras dos supermercados estão todos contaminados, não é? Isso não é cereal. É farinha refinada, com corantes, açúcar e sabe-se logo mais. Aquilo não é cereal, aquilo é bem enganar. E agora na televisão já aparece que tem uns que também são integrais. Treta! Aquilo é tudo para nos enganar. E nós gostamos. É bonito, aparece na televisão e vamos lá e compramos. E é doce. E é doce, não é? E depois dizem que tem vitaminas e outras coisas e nós ficamos todos contentes. Enquanto na natureza temos esses produtos todos, muito mais baratos, muito mais acessíveis e mais saudáveis. E as antigas papas da aveia são boas? Sim, são fantásticas, sobretudo se for de aveia integral. Eu faço muito, mas não necessariamente essa papa tem que ser doce. Eu gosto dessa papa salgadinha, com um bocadinho de sal ou um bocadinho de molho de soja. É muito vitalizante. Mas já que estavas há bocado a falar em gelados, queria alertar para o verão. Pois. É, porque no verão o que é que nós queremos? Queremos bebidas geladas. O belo do vinho verde. O vinho verde, montes de gelados. E isso vai nos enfraquecer, porque é uma temperatura muito abaixo da temperatura do nosso corpo. Se nós formos ver os árabes do deserto, eles tomam chá quente, não é? Tapam-se todos e tomam chá quente. E isso depois refresca, sobretudo se for chá de menta. Eu, por exemplo, eu tomo chá, não é? É muito mais saudável. A bebida gelada vai nos enfraquecer, sobretudo vai sobrecarregar os rins, o fígado, o coração. Porque não está à temperatura do corpo. Exato, porque o corpo depois tem que fazer um esforço extra para recuperar aquela temperatura. Pode ser agradável na hora, mas vai nos enfraquecer. E portanto temos sempre muito cuidado com isso, e as criancinhas que andam toda a hora a tomar gelado. E o gelado tem outro senão, que é leite com açúcar e corantes.
Ora, leite e açúcar aloja-se nas nossas vias respiratórias, por isso é que cada vez temos mais crianças com problemas pulmonares, não é? Os hospitais cada vez mais cheios. Ora, se uma criança não respira bem, ela não pensa bem, porque se eu não respiro bem, eu não oxigeno bem o meu cérebro. E lá está, novamente, o açúcar a complicar. Mas agora adicionaste aí um outro produto que é o leite. E já tínhamos falado que o leite não era benéfico, ou pelo menos não haveria necessidade de o tomar. Cada vez há mais médicos a contestar o leite, porque o leite pode ter lá as proteínas e o cálcio, mas nós não o assimilamos. Ele vai se alojar nas nossas artérias, é prejudicial à saúde. Vai provocar colesterol o leite? Também, nós não temos a lactose que assimila o leite. Né? O leite, desculpem, é para os bezerros. Pode ser muito saboroso, mas é para os bezerros. E não é por acaso que cada vez nascem mais crianças com alergia ao leite. Porque por simplesmente já estão saturados, já herdaram essa condição física dos pais, não é? E quando nasceram já... Cada vez temos pessoas com mais alergias. É possível nascer sem alergia nenhuma ao leite e depois de repente ter essa alergia. Exato, porque a alergia nada é mais que o corpo intoxicado. Se o corpo está intoxicado, tem alergias. Então, e para deixar de estar intoxicado, o que é há a fazer? É deixar de tomar isso ou existe alguma coisa que se possa tomar para se poder colmatar essa Portanto, se tivermos excesso? uma alimentação natural, o corpo por si ele vai limpando as suas impurezas e vai acabando com as alergias. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e dizem: eu não posso comer isto, não posso comer aquilo, porque eu tenho alergia a isto, tenho alergia àquilo. E eu digo, atenção, não comer determinado alimento não é a solução. A solução é ter uma alimentação que limpe o organismo. Então diz uma coisa, a nível de pessoas que possam ir ter contigo e querer ter uma indicação sobre como se hão de alimentar, quanto mais cedo melhor, não há uma implicação de idade aqui, pois não? Exato, quanto mais cedo melhor. E eu acho que as pessoas têm que tomar consciência que têm que se informar mais e que têm que agir e serem responsáveis pela sua vida. Por falar nisso, agora devido a vários pedidos que eu tenho tido, todas as sextas-feiras de manhã estou a dar aulas de culinária em casa. Portanto, quem estiver interessado pode ligar para o número 96 36 24 649, Paula Perdigão, e podemos combinar aulas para aprender. Tens é que voltar a dizer o número de telefone, exatamente, que é demasiado rápido. Claro, 96 36 24 649. Aulas de culinária, todas as sextas-feiras de manhã, das 10h30 à 1h30, com almoço incluído. Ok, então fazem o almoço e depois a seguir vão comê-lo. Exato. Muito bem. Porque é muito importante, se estamos a aprender, depois temos que sentir a textura, o paladar, o tempero. E depois, para além disso, como já tenho dito, faço orientações alimentares, vendo comida para fora, portanto posso ajudar muitas pessoas que possam estar interessadas em perder peso, em ficarem mais leves para o verão, ainda vão a tempo. Essa é uma ótima opção, por exemplo, para uma pessoa já de alguma idade que esteja em casa e que queira ter uma alimentação mais saudável, que não tenha capacidade para fazer a sua própria refeição, contactar-te para que exatamente, possa ter essa refeição. As pessoas de idade, infelizmente, cada vez têm mais doenças. Não é? Mas voltando ao verão, outra das coisas que temos que ter cuidado é que, para além do que eu já falei, é que todos os abusos que fazemos no verão pagamos, entre aspas, no inverno. Não é? Porque se eu consumo excesso de umidade, não é? Se eu consumo muitas bebidas frias, gelados, muita fruta, etc., é lógico que eu vou ter que me constipar no inverno, porque a constipação não é mais do que o excesso de umidade do corpo a sair. É outra coisa que as pessoas não entendem, que a maior parte das doenças é uma tentativa do corpo de recuperar a sua saúde. Então espera, para ver se eu consigo perceber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me constipo muito nas passagens de estação, estou a falar das maiores, do inverno para a primavera e do verão para o outono. Isso quer dizer que eu ando a beber muitos líquidos ou tenho muita umidade no corpo? Exatamente, estás a consumir de alguma forma muita umidade e o teu corpo, quando há diferença de temperatura, ele aproveita para expulsar. Não é? Por exemplo, se tu consomes muito vinho fresquinho, muito marisco, etc. e tal, no verão, está fresquinho, sabe bem. Chega ao inverno, com o frio, o teu corpo vai contraindo, os teus órgãos contraem e têm que expulsar a umidade. Daí tens de constipar. Isso é bom porque depois as pessoas compram muitos antibióticos, que só lhes vai enfraquecer mais o organismo e tal. E depois há outros interesses por trás. Não faz ideia, eu apanho constipações de ficar a 2-3 semanas de cama. Acredito. Uma coisa boa, natural, é o chazinho com gengibre, porque o gengibre, como é picante, ativa a circulação e ajuda a expulsar as toxinas.
Muito bem. Olha, já Por aprendi isso é mais que se uma. dizem por isso é que se diz que o gengibre é afrodisíaco, porque ele nada faz mais que ativar a circulação. Ora, como nós somos um só, ativa a circulação no sentido geral. Muito bem. Olha, agora deste uma dica que as pessoas lá em casa, de certeza absoluta, que vai ver muita gente a fazer muito chazinho de gengibre. Exato, é bom, mas também é bom ter cuidado com o verão. E com as bebidas geladas que consumimos, etc. Então, e no inverno, que está frio cá fora e nós bebemos muitas bebidas quentes, também resulta pelo mesmo sentido? Também se deve ter cuidado com o excesso de bebidas. Apesar de elas estarem quentes, não deixa de ser umidade, porque depois ela arrefece no organismo. Portanto, ao contrário dos médicos, na macrobiótica não se aconselha a pessoa a consumir excesso de líquidos. Por exemplo, não se deve consumir água à refeição, porque a água à refeição, no fundo, vai fazer uma piscina. Se eu estou a ingerir alimentos sólidos e depois vou às vezes até as pessoas nem mastigam e tomam água ou vinho, que é para ajudar a descer, não é? Fica ali uma piscina a subcarregar o estômago. O ideal é tomarmos o chazinho após as refeições, porque se eu mastigar bem, se eu não tiver uma comida salgada, não é? Se tiver uma comida mais à base de legumes e cereais, se ela não for salgada e a verdura também é refrescante, eu não preciso estar a tomar água. Não ficas empuxada? Não, exatamente não, porque eu mastigo bem, eu ensalivo. Sim. Ok? Como eu disse, os legumes não embucham. Bem mastigadinhos têm muita água. Ok. As verduras têm mais ainda. Portanto, eu não fico embuchado. Eu fiquei satisfeito. Ok, eu chego à conclusão que a minha alimentação de facto é totalmente errada. Eu bebo muita água à refeição. Exato, estás a fazer mal. Bebo muita água à refeição. Mas sabe-me bem. Eu não duvido que não faça bem. Há muita coisa que nós fazemos errada por ignorância e que nos sabe bem. E depois, lá para a frente, temos problemas como tu relaciona. Agora reflete o que é que tu me disseste. Que tu bebes muita água à refeição e que estás sempre constipado, ou quase sempre. Naquelas duas... Ou melhor, é assim, não estou sempre constipado. O que acontece é que se apanhar, por exemplo, no corrente de ar, isso é logo. Mas a culpa não é da corrente de ar. A culpa não é da mudança de temperatura. Chama uma flor de estufa. A umidade está dentro. É uma coisa que as pessoas dizem, apanhei uma corrente de ar, fiquei doente. A culpa não é da corrente de ar. Nós é que estamos fracos. Se nós estamos com excesso de líquidos, a mínima corrente de ar, nós adoecemos. Então por isso é que são realmente importantes as tuas aulas de culinária, para que nós possamos aprender e reaprender a cozinhar. Exatamente, as aulas de culinária são imprescindíveis e cada vez mais as minhas alunas percebem isso. Porque é que eu não faço um livro de culinária a correr? Porque exatamente não adianta nada, a pessoa lê a receita mas não percebe. São ingredientes diferentes, são técnicas diferentes, a pessoa tem que ir presenciar, tem que ver e praticar várias vezes. Uma vez só, dependendo da pessoa, não chega. E nas minhas aulas eu ponho sempre as pessoas à vontade. Há aquela aluna que gosta mais de escrever, e depois há aquela que pega no avental e põe a faca na mão e aqui vamos disto. Há uma mais prática e outra mais teórica. Exato, há gente mais trabalhadora. Claro que quem põe mais a mão na massa aprende mais. Mas já agora uma técnica engraçada que eu posso passar é que eu não descasco a cenoura nem o nabo. As raízes em geral eu não descasco. Eu tenho uma escovinha à base de coco e escovo bem os legumes, assim fico com a casca, porque a casca, para além da fibra, tem as suas vitaminas que são importantes. São essas coisinhas que eu ensino nas aulas, os tipos de corte, porque é que não devemos cozinhar os legumes a vapor, que vai desvitalizá-los, ensino o método de escaldar, a fritura é importante, a fritura bem feita em quantidade suficiente é importante. Ficam ali os legumes al dente. Al dente, porque agora há um mito de dizer mal da fritura, quer dizer, nós comemos excesso de carne, comemos excesso disto, daquilo, não como fritos, e os fritos é óleo vegetal com legumes em geral, não é? Ou com tubérculos, portanto uma fritura bem feita é saudável, tem uma boa energia. Cozinhar na panela de pressão, o porquê, isso tudo é muito importante as pessoas aprenderem nas aulas, saber fazer um bom arroz integral, porque é que demolhamos o arroz, não é? Eu, por exemplo, o agrião, eu uso o agrião inteiro, normalmente as pessoas só usam as folhas. Eu faço pratos deliciosos com a rama da cenoura. Muito bem, e tudo isso aprende-se à sexta-feira de manhã? À sexta-feira de manhã, na minha casa, quem quiser me contactar, é favor de ligar para o 96 36 24 649. Eu repito, 96 36 24 649.
É de aproveitar então esta campanha, que aproveitamos o bom tempo em que as pessoas, normalmente algumas já estão de férias, para aprenderem, que estão fora do trabalho ou têm menos trabalho, aproveitarem para irem cozinhar, estão mais predispostas e para irem mais bonitas para a praia, porque muda o tom de pele, muda a nossa vitalidade no geral, a nossa alegria, muda tudo. Muito bem, então por hoje estamos praticamente conversados. De resto também estás no Espaço Corpo e Mente? Exatamente, faço as minhas orientações no Espaço Corpo e Mente e as palestras. Muito bem, para cozinhar é em casa, para depois saber o resto é no Espaço Corpo e Mente. Exatamente, muito que bem. É muito mais fácil. Então marcamos encontro no próximo não, mas numa próxima oportunidade para falarmos mais um bocadinho sobre culinária vitalizante aqui no Espaço Corpo e Mente, normalmente à sexta-feira. Desejo-te um excelente fim de semana. Obrigada para ti e para todos, um excelente fim de semana. Agora, vitalizante. Vou-te dar uns conselhos, não bebas muita água à refeição. Beijinho para o Beijinhos a todos. O Espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91 839 4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia.